queda se eu não tiver equilíbrio. Então, às vezes, aquilo que eu tenho medo de perder, tenho medo que morra, é aquilo que me dá prazer. Portanto, os meus entes queridos, a minha mulher, enfim, os meus filhos, os meus amigos, as minhas coisas, não é? Eu próprio, o medo da morte pessoal também. Então, Epicuro vai dizer, a morte, ela nos traz um sentimento negativo, ok? Então, para não sofrer por causa da morte, eu preciso entender, segundo Epicuro, que a morte ela não deve ser pauta na minha vida. Ou seja, eu não devo pautar a minha vida pensando na morte. Epicuro tem uma frase que vai assim ilustrar muito bem esse pensamento dele, que é a frase que ele diz assim, eu não temo a morte, porque enquanto eu sou, ela não é. E quando ela for, eu já não mais serei. Então por que eu vou temer a algo que não é enquanto eu sou? Para Epicuro, nós só tememos a morte porque nós não entendemos que a morte não é. A morte ela é uma possibilidade quando nós constatamos ela nos outros. Mas quando ela chegar até mim, eu já não vou ser mais. Porque enquanto eu sou, ela não é. Entende? O ser das coisas anula a morte para Epicuro. Então eu não devo ficar temendo isso, sofrendo por causa disso. Por quê? Porque eu não morri. Pelo simples fato de que enquanto eu estou aqui, ela não está. E quando ela estiver, eu já não mais estarei. Então eu não devo temer a algo que não é enquanto eu sou. Essa filosofia em relação a lidar com a morte, né, é uma filosofia que nos ensina a não ficar presos, né, a coisas que simplesmente não cabem a nós, fogem ao nosso controle. Não é? Quer dizer, se eu ficar preso a algo que eu não tenho controle, eu só vou ter sofrimento. Eu não controlo a morte. A morte ela é um fato. Então, isso não tem que me trazer sofrimento. Perfeito? Aquilo que foge ao nosso poder, ao nosso controle, não deve ser algo que nos pegue pelo pé, não deve ser algo que nos prenda, não deve ser uma âncora, né? Não deve nos tornar seres resignados. Pelo contrário, enquanto o meu ser eu devo buscar a ataraxia, eu devo buscar a felicidade, eu devo buscar a construção de uma vida ética, e eu faço isso aproveitando os prazeres que a vida me proporciona, todos os prazeres que a vida me proporciona, administrando-os corretamente, e assim então eu consigo construir uma vida, segundo Epicuro, ética e boa. Perfeito? Pessoal, por hoje é só. Tá legal? Então nós vimos o ceticismo e nós vimos o epicurismo. Nós também, a partir da outra aula de filosofia, né? Não na semana que vem, porque semana que vem é sociologia, mas na próxima aula de filosofia nós vamos estudar as últimas duas correntes do período helenista, que é o cinismo, a escola dos cínicos, e os estoicos. Ok? Agradeço a atenção de vocês, a presença de vocês na nossa aula, né? Agradeço, muito obrigado. E se atentem às atividades, aos prazos, tá? Levem para vocês o conselho dos céticos, ok? Não fiquem presos só à minha aula. Existem vídeos legais sobre o ceticismo no YouTube, vocês podem dar uma olhada. Existem vídeos legais também sobre o epicurismo, vocês também podem dar uma olhada. Aliás, Epicuro também dizia que nós não devemos temer aos deuses, porque naquela época, na Grécia Antiga, as pessoas temiam os deuses, prestavam sacrifícios e tal. Epicuro diz que é besteira temer a isso, né? Porque para Epicuro os deuses eles não existem, né? São frutos da nossa imaginação. Nós não devemos temer aquilo que nós mesmos criamos, ok? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, estudem, aproveitem para estudar. E a gente se vê o mais breve possível, espero eu. Tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar pelo WhatsApp, vocês têm meu número, ou mesmo por e-mail, né? E até a próxima. Muito obrigado.